Esse daqui é o detetive de palavras que eu trago de exemplo nos slides. O meu é o espião de palavras, o formato é o mesmo, tá? Ele coloca a indicação da faixa etária dos 7 anos, mas é possível trabalhar com crianças mais novas se nós usarmos apenas estas imagens aqui, tá? Usaríamos as imagens e também os nomes que estão embaixo. Como que é feito esse tipo de atividade? Então você tem duas pranchas que são exatamente iguais, então você fica com uma e o seu paciente vai ficar com outra prancha. Neste caso, se você vai trabalhar com crianças maiores, é possível você fazer uso destas pecinhas, como eu comentei na aula passada pelos slides. Esses cards, eles vão trazer algumas perguntas, os cards são assim. Eles trazem algumas perguntas que talvez nem todas as crianças estejam habituadas ou familiarizadas com essas expressões. É um substantivo? Tem criança que não sabe. É um numeral? Tem criança que não sabe. Agora, você pode sim ir fazendo a pergunta, a criança lê a carta, você lê a carta, porque já está sendo feito um trabalho de leitura, e você explica o que é isso. O que é uma palavra monossílaba? Uma palavra monossílaba é aquela que tem só uma sílaba. Então vamos contar? E você pode pegar aqui, por exemplo, é o caso da palavrinha flor. Quantas partezinhas tem flor? Aí a criança vai contar. Flor, ou flor, ou flor. Ela vai achar uma maneira de contar quantas partes tem. Então vai ser explicado que isso é um monossílabo. Qual é a vantagem disso em uma estimulação cognitiva? É realmente o ensino de uma estratégia para que a criança possa compreender o que uma palavra monossílaba, que teoricamente talvez não tenha sentido nenhum para essa criança, o que isso significa. E quando ela produz esse monossílabo, quando ela está falando, ela consegue aí sim internalizar isso daí. Ela vai ativando uma memória imediata para uma memória de longo prazo. Ela vai trabalhar também a questão do vocabulário, e vocabulário é importante quando pensamos em estimulações cognitivas. É uma das questões avaliadas dentro do teste do VISC. Se vocês já analisaram algum teste, algum resultado de VISC, tem lá a informação do vocabulário. Crianças com pouco vocabulário são crianças que vão ter problemas no processo de aprendizagem. Então, esse tipo de atividade ela é bem interessante, tá? Se você quiser abrir mão dos cards, não quero utilizar os cards, vou montar os meus próprios, ou trabalhar num outro formato com consciência silábica, número de sílabas, você pode. Então, você vai perguntar para a criança, a sua palavra tem 2 pedacinhos ou tem 2 sílabas? Aí a criança vai dizer sim ou não. Então ela vai, como que são 2 sílabas? Ó, vamos contar, por exemplo, ó, lápis, lápis. Aí a criança vai observar e perceber que lápis tem 2 partes. E depois ela vai fazendo essa atividade sozinha, tá? Então, se a palavrinha tiver 2 sílabas, ela pode fazer o uso da bolinha vermelha, se bem que aqui quando eu utilizo, o que eu faço? Eu fico com uma cor e a criança fica com outra. Então, se a pergunta é, a sua palavra tem 2 sílabas? Ela fala, não, não tem 2 sílabas. Então, tanto faz, a bolinha verde ou a vermelhinha, a gente vai colocando em cima de todas as palavrinhas que são de 2 sílabas. Aí vai de vocês, durante o processo, querer ou não querer, ir introduzindo os nomes gramaticais, sintáticos, os termos do tipo dissílabo, oxítona, paroxítona, mas eu não vejo a necessidade quando nós trabalhamos isso dentro de uma estimulação cognitiva, tá? Vamos trabalhar também a questão da percepção visual, porque você vai ter o reconhecimento da letra e também vai ter o reconhecimento dos sons, da ortografia também, e vai ativando a sua memória de longo prazo.